Fala devs, Felipe Brito aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto chamado idempotência, tá? Isso já é um vídeo que vai ser complemento ali para a nossa série de vídeos de Web API para iniciantes. Então, esse termo idempotência, na verdade, ele vem da matemática, né? Sempre que a gente precisa fazer algum cálculo ou alguma operação matemática que o resultado daquela operação sempre vai ser o mesmo, isso a gente tem o conceito de idempotência. Vamos ver um exemplo aqui bem legal, tá? Bem simples. Eu tenho aqui uma operação matemática onde eu tenho 2 mais 0, que vai ser igual a 2. Se por acaso eu pegar o resultado dessa equação e continuar somando com 0, ele sempre vai trazer o mesmo resultado. Então a gente tem aqui uma espécie de idempotência. Por mais que eu some com 0 diversas vezes, sempre vai ser o mesmo resultado. Seria completamente diferente aqui se ao invés do 0 eu tivesse o número 1, porque eu ia ter valores completamente diferentes, beleza? E como é que a gente traz, esse conceito de idempotência para dentro da Web API? Por que a gente precisa utilizar isso? Vamos pensar aqui no seguinte cenário, né? Você tem um cliente ali que está acessando um site de compras e aí ele encontrou um produto e ele quer fazer o pagamento desse produto. Assim que ele clica em pagar, ele manda uma requisição para o nosso sistema de pagamentos, a nossa API, que por sua vez faz a cobrança lá na fatura do cliente. Mas se por acaso esse cliente ele estiver nessa tela dentro do front-end lá e clicar mais de uma vez no botão pagar, sei lá, deu algum erro no front-end e permitiu que o cara conseguisse fazer isso, a nossa API iria receber a mesma requisição novamente e iria, consequentemente, cobrar na fatura dele mais uma vez. Então a gente ia ter uma cobrança indevida aqui, ia ter um problema muito grande. Como é que a gente trataria isso aqui utilizando a idempotência, tá? Toda vez que o cliente ele enviasse uma requisição, a gente ia mandar no cabeçalho o que seria a chave da requisição, né? Que a gente está chamando aqui de idempotente. E aí a minha API agora, toda vez que eu recebesse essa requisição, ela verificar se essa requisição já foi feita dentro de um storage cache, tá? E aí a gente pode usar o Redis ou até mesmo salvar em memória. Se por acaso aquela requisição não foi feita ainda, a gente faz o processo ali normalmente, né? Seja o que for, seja fazer uma cobrança ou incluir um usuário, e depois de rodar o processo, eu salvo aquele response ali, aquela requisição no cache e retorno para ele aqui na tela, beleza? Por que eu faço esse processo aqui? Se por acaso o meu usuário mandar a mesma requisição novamente, né, por algum problema no front-end, eu vou verificar dessa vez se a requisição já foi feita. Como já foi feita, eu retorno para ele ali o response. Então, eu evito aqui que o processo seja executado mais de uma vez na mesma requisição, beleza? Então, a gente não teria aquela cobrança indevida na fatura, porque o nosso sistema de pagamento ia estar consultando aqui o meu cache storage para saber se a requisição já foi feita. Tranquilo? Então, já trouxe aqui muitos conceitos, tá? Vamos para a prática, porque aí a gente consegue ver de fato isso que eu disse aqui para vocês através de código. Bom, pessoal, eu já estou aqui com o Visual Studio aberto. Eu vou criar um projeto do zero aqui para ficar bem legal. Eu vou chamar esse projeto aqui de Web API Idempotente. Tranquilo? E vou deixar aqui utilizando o .NET 7.0 aqui para a gente fazer um teste. Bom, pessoal, para facilitar essa implementação do idempotente aqui, que é aquele processo de verificação no cache, a gente vai estar instalando aqui uma biblioteca que já gerencia esse processo aqui para a gente, tá? Então eu vou aqui no Manage Negative Package e a gente vai estar procurando aqui a biblioteca que é o Idempotent API. Então eu vou pegar essa biblioteca aqui, vou instalar a versão mais atual dela. E eu vou estar utilizando também, como eu vou armazenar os dados aqui na memória mesmo da minha máquina, eu vou instalar aqui o Idempotent API Cache Distribute Cache, que é esse carinha aqui embaixo. Vou instalar novamente. Feita a instalação, a gente vai vir aqui na nossa classe Programa, que é o nosso arquivo aqui principal, e a gente vai incluir aqui serviços que a gente precisa para poder fazer o idempotente. O primeiro deles vai ser o serviço para armazenar os dados no cache, que é o ADD Distribute Memory Cache. E a gente vai também incluir aqui um outro serviço, que já é o próprio da biblioteca Idempotent API, que é ADD Idempotent API. E aí eu vou dizer para ela aqui que eu vou usar esse Distributed, que é o daqui de cima, Cache. Vamos lá, eu vou precisar importar aqui a biblioteca. Prontinho. Então, nossa configuração aqui está pronta, agora a gente vai fazer a implementação. Eu vou criar aqui
uma pasta chamada DTOS, ter as nossas duas classes aqui, que vai ser o request, eu vou chamar aqui de user request, que só vai passar mesmo o nome, né? O nome do cara, vai ser um string, nome. E eu vou criar aqui também o meu user response, que aí eu vou ter duas propriedades aqui. A primeira vai ser um ID, tá? Para a gente identificar aqui quem é o usuário que eu estou incluindo. E a segunda propriedade vai ser a hora que rodou, que criou esse usuário, né? Vou criar aqui create on. Agora eu vou criar aqui o meu controller, adicionar aqui um controller, vazio mesmo. Eu vou chamar aqui de user control. E vamos começar a fazer as configurações aqui, tá? Eu vou colocar aqui que ele é um API controller, a rota dele aqui, vou colocar o nome user. Eu poderia colocar aqui o atributo assim, controller, ele pegaria também, tá? Mesma coisa. E tem dois atributos que a gente precisa incluir aqui que são obrigatórios, que é o consumers e também o producers. Ele já até sugeriu para mim aqui. E agora que a gente vai habilitar o identPointed para esse controle. Então eu vou botar aqui identPointed enable igual a true. Existem algumas outras propriedades aqui, tá? Tipo expiração. Se você não definir o tempo de expiração lá do cache, por padrão ele vem 24 horas. Você pode também aumentar esse valor dependendo da tua regra de negócio. Beleza? Então vou mudar aqui o controle para o controle base. E aqui eu vou criar a primeira rota, tá? HTTP. A gente vai fazer um post. E aqui eu vou criar meu método. FromBody, que é o meu user request. Eu não vou fazer aqui o processo de integração com o banco de dados, tá? Porque não é o intuito mais desse vídeo. Mas eu explico todos esses conceitos lá no curso de Web API para iniciantes, beleza? Então, só para a gente poder ver o funcionamento aqui do idPointed, eu vou criar aqui um usuário randômico mesmo, tá? Como se a gente estivesse simulando lá o processo para criar no banco. Que vai ser o meu response aqui que eu criei. Então, vai ser new user response. E aqui eu vou passar os dados. Ó. O ID dele vai ser o meu random aqui. Vai ser um random que eu vou dizer que ele vai ser entre 1000, um número, né? Um ID que vai ser entre 1000 a 5000. E o meu created on, que é o horário que criou, que vai ser o datetime.now. E eu vou retornar esse cara na tela. User response. Então vamos testar aqui para ver se esse método já está funcionando, né? Para ver se o nosso identPointed aqui vai funcionar. Vou rodar aqui. Bom, tem um detalhe importante aqui no Swagger. A gente não consegue testar aqui porque o Swagger ele não está configurado para a gente incluir o cabeçalho, tá? Então, muito provavelmente ele vai dar erro porque ele pede que no cabeçalho a gente tenha essa chave aqui do identPointed key. Então, eu vou transferir esse teste aqui, tá? Depois eu posso fazer até um vídeo ensinando como é que a gente inclui os cabeçalhos aqui no Swagger. Mas a gente vai fazer esse teste lá no Postman. Então, eu vou copiar aqui, ó, a minha URL, tá? De teste, vamos aqui no Postman. Então aqui eu vou fazer um post para essa URL. Vamos colocar aqui o nosso buddy. Copiar aqui. Vou alterar aqui, né? Vou botar o nome Felipe. E aqui no header eu preciso incluir lá o nosso identPointed key. Vou colocar aqui. E eu vou colocar um valor aqui que vai ser de um guide que eu gerei aqui, tá? O ideal é que você sempre utilize esses guides porque ele traz um valor único ali pra gente. Beleza? Então, vamos rodar a requisição aqui para ver se está funcionando. Olha que legal aqui, ó. Vamos muita atenção nessa parte aqui que agora é que o nosso identPointed vai funcionar. Eu acabei de criar um usuário aqui, né? Ele não criou no banco, a gente só criou ali no cache. E aqui ele trouxe o que seria o meu ID do usuário, que é o ID 1979. E aqui o horário exato que criou, tá? Eu vou até copiar isso aqui e vou colocar aqui no bloco de notas para a gente acompanhar. Então, eu estou passando aqui a mesma requisição, eu não vou alterar esse ID. Eu vou deixar aqui o mesmo que está, para a gente simular o que seria o processo dele estar rodando a mesma requisição mais de uma vez. Então, vou dar aqui um send, e olha que legal aqui, ó. Eu estou clicando aqui, ó, diversas vezes, ele viu que essa requisição já foi executada e me retornou a mesma
coisa, tá com o mesmo horário. Então, isso é o conceito de idempotent, tá? Então, ele só vai estar alterando quando o cara estiver fazendo uma outra requisição, e aí ele já está em outra tela, fazendo outro processo. Então, eu alterei aqui o meu idempotent para outro código, e aí eu vou mandar novamente. Aí sim, ele gera aqui um outro ID. Então, se o cara ficar lá clicando em salvar várias vezes, ele não vai estar criando vários registros lá no meu banco, beleza? Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse conceito de idempotência. Eu acho bem legal também, a gente consegue trazer ali umas boas práticas para a nossa API. Não esqueça de deixar o teu like e a tua inscrição aqui no canal se você gostou do vídeo. E coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida aqui, beleza? Valeu, galera, até a próxima!